poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Eu sou Nathan Matias, agradeço por demais a sua participação, a sua audiência, a milhares de pessoas que têm sempre entrado em contato com a gente, mandado mensagens. Nós criamos vários grupos no WhatsApp e depois alguns até pedem, me acrescenta, me coloca aí no grupo. E assim que eu tiver tempo, vou colocar essa turma lá, pastor. É isso aí, é muito boa essa interação, né? Muita gente. A gente aí, inclusive a gente pode receber as perguntas e comentários e críticas e que nos ajudam a aperfeiçoar o programa. Com certeza, tem muita coisa boa lá. Pois bem, vamos ao tema de hoje então, né? O que é que vem por aí? Justificação, boas obras e galardão. Tá certo, tema importante, muito importante. Então tá bem. Bom, o tema vem da Estefânia de Olinda, Pernambuco. O senhor tem muitos ouvintes lá de Pernambuco. Pois é, eu morei muitos anos em Recife, né? Olinda é coladinha ali, sempre estava lá pelo Olinda, Alto da Sé, todas aquelas praias, eu gosto muito de lá. Que bom. Então, a Estefânia, ela mora lá em Olinda e ela diz, a minha pergunta é a seguinte, sei que somos todos de igual modo justificados pelo sacrifício de Cristo. Sob esse prisma, não existe alguém mais ou menos justificado. Pois bem, o galardão prometido a cada um no céu, segundo as suas obras, seria fruto de entrega, abnegação, o sofrimento nessa vida por causa do Evangelho? O que seria essa questão da justificação aliado com boas obras e galardão, portanto, pastor? Isso. A justificação é um ato que é executado por Deus. É um ato jurídico, em que Deus nos imputa a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Justiça essa que consiste na obediência ativa de Cristo, em que ele obedeceu todos os mandamentos, e a obediência passiva, quando ele se deixou levar à cruz, e na cruz do Calvário experimentou o nosso sofrimento, aliás, o sofrimento causado pela culpa dos nossos pecados. Então Deus toma os méritos de Cristo e os imputa, atribui ao pecador. Dessa maneira, ele se torna justificado, ou seja, Deus passa a considerá-lo, a partir daquele momento, como não tendo pecado algum, e, portanto, como seu filho, como adotado, como parte da sua família, como alguém que pode ter relacionamento direto com Deus na mediação de Jesus Cristo. É isso que a justificação representa. É um ato de Deus, não é do homem, mas é de Deus. E esse ato ocorre, na nossa experiência, no momento em que o Espírito de Deus atua em nosso coração e que nos leva iluminados, né, por esse Espírito ao arrependimento e à fé. Então, estas coisas ocorrem simultaneamente e elas têm uma lógica entre elas que é discutida na sequência. A sequência lógica é discutida entre os estudiosos aí, mas a sequência é mais ou menos essa, não é? Que o Espírito de Deus nos regenera. Ao fazer isso, nós nos convertemos, nos arrependemos e voltamos para Deus em fé e somos, então, justificados por Deus. Tá? Mas isso, do começo ao fim, é evidente, é obra de Deus. Portanto, e aqui é o meu ponto, a justificação é um ato, né? É um ato de Deus, é um momento único. Agora, uma vez que a pessoa é justificada, Nathan, ela inicia a carreira cristã, a vida cristã, sua peregrinação aqui nesse mundo como filho de Deus, onde vai começar uma segunda etapa, que se segue a justificação, que nós chamamos de santificação. A santificação é um processo, enquanto que a justificação é um ato, a santificação é um processo que vai durar a vida toda, em que o justificado pela fé, ele vai aprender a mortificar os resquícios e vestígios da sua natureza pecaminosa e se empoderar ou se apoderar das virtudes recomendadas na Bíblia que são opostas ao pecado. Então, ele vai aprender a deixar a mentira e a falar a verdade. Vai aprender a não roubar e vai aprender a trabalhar e ganhar o pão de cada dia com honestidade.
vai aprender a não dizer mais palavrão e usar as palavras para abençoar a vida das pessoas. Ele não vai mais se embriagar com vinho, mas vai se encher do Espírito Santo, e assim por diante. Então, esse processo de mortificação do pecado e da obediência a Deus, do revestir-se de Cristo no outro lado, é um processo que dura a vida toda, ele é gradual, ou seja, há uma melhora, não é? O fruto e o resultado vão aparecendo gradativamente. A maturidade cristã. A maturidade. Isso é um processo imperfeito aqui nesse mundo, ou seja, nunca, por mais que avancemos nessa jornada, chegaremos a um ponto em que poderemos dizer que estamos livres do domínio do pecado sobre nós, ou seja, da sua atuação e influência sobre nós, ou mesmo chegamos a um ponto de perfeição, de impecabilidade, não é? Muito bem. Então, nesse processo, Nathan, de santificação, algumas pessoas são mais obedientes, quebrantadas e desejosas de seguir esse processo do que outras. Porque uma vez que nós somos justificados, regenerados por Deus, então Deus implanta em nós esse princípio da vida eterna. É a vida do Cristo ressurreto. Mas Deus não tira do nosso coração a nossa natureza corrompida. Então há um conflito, tá certo? O processo de santificação consiste em aprendermos a ganhar esse conflito. Por isso que é imperfeito aqui na Terra. É imperfeito aqui na Terra. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, aliás, todos nós, não é? Conseguimos vencer o pecado, nos libertar de determinados vícios, e algumas pessoas, elas reagem mais e melhor aos estímulos do Espírito Santo na sua vida. Elas são mais abnegadas, elas são mais dedicadas, elas são mais dispostas a servir a Deus, dispostas a renunciar a si mesmos e aos confortos e segurança desse mundo para fazer a vontade de Deus. Algumas chegam ao ponto de dar sua própria vida pela pregação do Evangelho ou pelo testemunho cristão, a renunciar a privilégios e bens materiais para poder honrar a Jesus Cristo quando essas coisas estão opostas uma à outra. Então, a essas pessoas que avançaram mais nesse processo de santificação e que renunciaram, se sacrificaram pelo reino de Deus, a essas Deus promete recompensa, que na Bíblia é chamado de galardão. O galardão é uma recompensa que é dada por Deus durante a eternidade àqueles que foram fiéis, não é? Jesus contou uma parábola a respeito disso, não é? Daqueles servos que receberam diferentes dinheiros e que os utilizaram de forma diferente, com resultados diferentes, e finalmente aquele que havia produzido mais foi reconhecido e foi dado a ele uma posição privilegiada. Nós não sabemos exatamente o que vai ser essa recompensa, não é? Esse galardão. A Bíblia não é clara. Quando fala sobre isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, fala de uma forma velada. Jesus disse que daria uma pedrinha branca, não é? Que iria vestir de vestiduras brancas, disse que daria um novo nome. Um novo nome que só ele sabe. Que se sentaria à sua direita. Enfim, a gente não tem muita certeza do que é que representa. Eu sei que é bom. Com certeza. E é interessante, Nathan, que receber o galardão é colocado na Bíblia como estímulo para nós, para a gente se santificar aqui nesse mundo e para servir a Deus. O tempo todo a Bíblia está dizendo, olha, se você for fiel, se você fizer a vontade de Deus, Deus haverá de recompensá-lo, Deus haverá de agraciá-lo, de favorecê-lo. Então, é um estímulo para nós, né? Pensar que o nosso Deus haverá de se agradar de nós. Agora, aqui tem uma tensão que eu creio que é isso que despertou a pergunta aí, não é, da nossa ouvinte, da Estefânia. Se a salvação é pela graça, e tudo que a gente faz aqui nesse mundo é pela graça de Deus, qual o mérito, né, que nós temos que Deus vai recompensar? E aqui é um desses grandes mistérios, né, que nós encontramos na palavra de Deus, em que a graça de Deus ela trabalha juntamente com a responsabilidade humana, não é? De alguma forma, Deus nos considera responsáveis pelos bons frutos aqui produzidos, embora nós sabemos que é só pela graça de Deus. Talvez a melhor figura para ilustrar isso é aquela cena lá no livro de Apocalipse, em que os anciãos estão coroados com coroas de ouro, e que são as boas obras que eles fizeram, eles se ajoelham diante do Cordeiro e colocam as coroas aos pés do Cordeiro. Isso, eu acho legal isso. Não é? Como que dizendo assim, ó, essas coroas nos foram dadas como galardão pelas nossas obras, mas nós depositamos aos pés daquele que tornou isso possível e que de fato merece, que é o Senhor Jesus.
Então eu acho que essa cena do livro de Apocalipse é a melhor resposta, não é, para esse tipo de questão. Eu vi uma vez uma ilustração, Nathan, interessante, que no céu todos nós vamos ter taças, né? E Deus vai encher todas as taças até a borda. Só que algumas taças são maiores do que outras, mas todas estarão cheias. Então você estará com sua taça, ela pode ser até menor do que outra, mas ela vai estar cheia e você vai estar plenamente feliz, vai estar satisfeito, não vai ter ninguém invejando o galardão do outro, né? Ou com ciúmes, ou achando que foi injusto, ou coisa dessa natureza. Eu não sei como é que vai funcionar. Eu sei que o galardão é apresentado como sendo resultado da fidelidade dos servos de Deus, ele é apresentado como sendo um estímulo para nós vivermos aqui nesse mundo, e ele é apresentado como sendo também o resultado da operação da graça de Deus nos nossos corações. Então, é isso aí, Stefânia, que eu teria para dizer. Tá certo. É uma boa resposta essa ilustração, essa percepção de Apocalipse. Já vi alguém dizendo isso mesmo também. Eu vou trabalhar para ter a melhor coroa, melhor do que qualquer uma dessas pessoas do mundo inteiro. Isso, mas ser orgulhoso, não, eu quero a minha grande, bonita. E quando eu chegar no céu, eu tiro da cabeça, entrego, fiz isso porque eu quero glorificar meu Jesus. Amém. Isso aí. Só lembrando, pastor, para a gente encerrar, temos aí um tempinho, só dizendo que nós temos o nosso ouvinte, o Gabriel Leite. Ele desenvolveu um site que as pessoas podem colaborar, né, e encontrar igrejas reformadas que estão mais próximas de sua casa. Então, vai estar na descrição do site desse programa no YouTube, certamente o Uriel vai colocar lá, a gente vai passar para ele. Na descrição do vídeo você vai ver esse site para você entrar e poder colaborar, colocando aí onde você sabe que tem uma igreja reformada perto de você. Isso quer dizer que se, por exemplo, eu estiver numa cidade que eu não sei se tem uma igreja reformada, eu posso entrar no aplicativo e aí descobrir se tem alguma igreja por aí. O aplicativo localiza você e mostra onde é que tem algumas igrejas reformadas. Mas para isso, então, as pessoas precisam alimentar o site, né, com informações onde tem igrejas. É um apelo que a gente faz aqui aos nossos ouvintes, né, para que possamos nos ajudar, porque é muita gente que está nessa situação, né, que gostaria de frequentar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada em verdade e às vezes não sabe como fazer, não sabe onde tem. Então tá aí. Gabriel Leite que fez isso aí e parabéns pela iniciativa, viu, Gabriel? Valeu. Muito obrigado, Gabriel, pela iniciativa, sim, muito bom. E aqui ficamos com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Voltaremos no próximo, pastor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemo.